Oi, boa tarde. Vamos aqui já recebendo a Ângela. Boa tarde, quem já está chegando, Ângela. Já estou te chamando. Isso. Olá, boa tarde. E aí, que bom, a gente se sente abraçado, beijado, mesmo à distância. Coisa boa. Que bom falar com você de novo, Flor. Tudo De bem? novo. E tu tá ficando loira? Loira. Tô. Cuidado com com as tinturas, cuidado. Pois é, Pois é, hoje nós vamos falar muita, muito sobre isso, sobre as nossas muita pinturas. intoxicação nesse corpo. É, mas aí vamos ver como é que nós vamos fazer. Essa mamãe não pode fazer isso, não. Não entrou ninguém É ainda, né? verdade. Vamos esperar ver quem é que chega para Vamos, deixa eu poder. mandar aqui, chamar algumas pessoas aqui. Uhum. Tem só nós duas por enquanto. Cadê o povo? Cadê É, as restantes? vamos olhar. Eu não sei ver. É que eu tô mandando aqui alguns convites. Tô mandando um Ah, aviãozinho aqui para várias pessoas. pronto. Aí uma já está entrando, a Nath, Nátido. É, Ah, tá joia. Oi, Nath, tudo bem? Vamos pronto, já aguardar tem mais um uma. pouquinho. Como é que tá em Palmas, Flor? Minha filha, se não fosse o bendito ar-condicionado, é quase insuportável. Meu Deus, eu fui para a sala agora, e lá na sala eu não tenho ar-condicionado, né? Parecia que eu estava dentro de um vulcão. Eu falei, gente, que bafo quente. Aí eu falei, não, eu vou fazer nesse quarto, porque senão eu não aguento. Na sala não tem, né? Então eu falei para o meu marido, acho que nós vamos ter que pôr um na sala. Mas a Ah, mulher falou que eu precisava de pôr vários. Eu falei, nossa, nem pensar tantos quatro. Eu falei, chega. Então tá bom. então, aqui em Gurupi, eu estava até com medo de não dar certo a nossa live. Teve uma queda de energia em alguns bairros. Mas aqui também teve. Teve? Nossa, Teve. eu fiquei com medo. Aí eu falei, nossa, meu celular tá com pouca bateria. E se não chegar a energia, como que nós vamos fazer, né? Mas aí chegou. Chegou, foi embora, chegou, foi embora, chegou, foi embora várias vezes. E vamos ver esse pessoal que chega, se não chega, vamos começar a falar. Vamos. Vamos se apresentar? Começa, Vamos, Flor. vai. Vamos se apresentar. Então você se apresenta, depois eu me apresento. Tá bom. Bom, então eu sou a Ângela Cristina Carlotto, moro aqui em Gurupi, trabalho aqui em Gurupi também. Eu sou terapeuta, naturopata, trabalho aí na saúde natural da mulher, trabalho com auriculoterapia, com a iridologia Muita coisa, né? e muita coisa. É interessante, Clô, que nesse atual, na pandemia agora, nesse momento que nós estamos, muitas pessoas estão procurando aurículo, né? Você também é acupunturista, né, Clô? Deixar Uhum. você se apresentar. Tá. Então, a minha história já é mais antiga, que é da Ângela, né? Porque a Ângela praticamente pode ser minha filha. E a Clotilde começou há muitos anos atrás a estudar essa área por uma necessidade. Não foi nem porque eu conhecia, não tinha nem conhecimento do que poderia ser o que era esse universo das terapias, né? Mas por uma necessidade de eu ser muito doente, que eu sempre falo isso nas minhas lives, então eu tinha que me movimentar para descobrir uma outra possibilidade. E nessa condição eu fui fazendo alguns estudos,
uma amiga me disse de um curso, aí fui fazer, e aí eu não parei mais. Eu comecei fazendo a parte de metafísica da saúde, e depois nós fizemos a cromoterapia, aí eu descobri que existia a faculdade das terapias holísticas, né? E eu não fazia nem noção do que poderia ser isso, aí eu fui estudar, eu me encantei, me apaixonei, já comecei a entender mais o meu universo interior, e depois fui fazer a medicina tradicional chinesa, que é outra maravilha, que ela, na verdade, ela está por trás de todas as medicinas, de todas as ciências, por mais moderno que seja, quando você vai ver, bate lá nos meridianos de energia, em todas as funções do campo vibracional energético no nosso corpo. Aí eu fui, estudei tudo isso, não tinha intenção nenhuma de trabalhar, nada, nada, zero de trabalho. E meu marido ainda falava, mas Clô, por que, que você está estudando isso? Eu falava, não, bem, porque eu gosto, e eu gosto até hoje, tanto que nunca mais parei. E nisso foi quando eu conheci a medicina quântica, né? Junto com uma médica que eu estava estudando ortomolecular. E no fim eu também me apaixonei, eu me curei de um hipotiroidismo de 48 anos, desde a infância, tratando, né? Com hormônios. Hoje eu não tomo mais nada, nem quântico, nem hormônios. Então, por isso que, na verdade, essa pandemia, tudo na vida tem os dois lados, né? O lado ruim, porque bagunçou a vida de muitas pessoas, mas veio à tona uma possibilidade que talvez eu não fizesse se não fosse esse momento, que são essas lives, juntar profissionais que têm um foco, que têm o mesmo objetivo, levar o conhecimento, né, para que as pessoas possam se tratar, para as pessoas possam se cuidar, independente de estarem se tratando com alopatia. Então, nós chamamos isso do quê? Das terapias integrativas. Então, nada impede que a pessoa vá ao médico, tem que ir ao médico, tem que fazer exame de laboratório, tudo isso é bem-vindo. Mas nós estamos sempre acompanhando, modulando esses tratamentos, porque nós temos uma outra linhagem de tratamento, né, Angela? Você sabe que a gente já vai vendo um universo diferente, porque nós vamos buscar as causas e não apenas o que está acontecendo, né? E então, já que já está entrando mais pessoas, nós vamos começar, né? Sim, sim. Qual é o nosso tema hoje? Então, a gestação saudável, né, Clô? Antes de começar, eu queria falar, eu busquei também as terapias, né, complementares, integrativas, holística, também para ajudar a minha filha, né? Então, é a necessidade. É isso, as minhas filhas, né? Era um problema que não descobria. E aí, se eu tivesse descoberto antes da minha gestação, não teria tido tantos problemas durante e depois. Porque não é que eu estou. Né? Minha filha mais velha está com 5 anos e agora eu estou me tratando, depois da anamnese que eu fiz com você, dos hormônios, né? Estou me tratando agora que eu estou conseguindo recuperar, retornar o meu peso, a minha saúde. Tá? Isso mesmo, porque lembrando que nós tratamos a saúde, né, Clô? Nós focamos na saúde. Então, a gente não fala de doença. São os clientes que vêm, olha, eu estou sentindo isso e aquilo. Para nós, lógico, a informação é necessária, mas nós não rotulamos a doença. Porque os tratamentos são personalizados, são individualizados. A história de um nunca é igual a do outro. Pode até a dor de cabeça no mesmo lugar, mas aquela história é uma, você é outra. Então, é nesse sentido que hoje nós vamos mandar ver nessa live. Para quê? Porque a gravidez, quando a gente fala gravidez, a gente só não imagina a mulher e o homem. Um bebê não se faz só com mulher, ela se faz com o homem também. E o certo dessa gestação saudável, aos olhos das terapias integrativas, seria o quê? Se preparar antes.
Quando nós vamos fazer uma festa, nós não começamos já há uns meses antes a ver os convidados, onde vai ser, o que nós vamos pôr de alimento, o docinho, o salgadinho, com quem vamos fazer. Então, existe toda uma pesquisa, toda uma procura para que aquela festa saia a contento. A gestação é a mesma coisa, só que muitas mulheres não dá tempo, já está grávida. Mas vamos falar no normal. Preparar o terreno biológico dessas mulheres e desses homens que vão fazer um bebê, certo? Então, o que seria preparar esse terreno? O que seria, tipo assim, no mínimo, uns 6 meses antes, entender. Na época que eu engravidei, não tinha nada disso. Engravidou, vai no ginecologista e assim você vai fazendo o seu pré-natal, tudo isso, aquelas visitas mensais e assim, bola para frente, assim que a gente nascia, né? Nascemos assim, os meus filhos nasceram dessa forma. Mas agora nós já temos essa integração das terapias com uma outra visão, que é o que nós vamos abordar. O que tem a gestante e o homem também que deveria se preparar. Quando nós vamos fazer uma anamnese, nós vamos ver que nós somos como um terreno biológico. Nós somos como a terra de um agricultor, sem tirar nem pôr. O que o agricultor planta alguma semente numa terra suja? Não. O que faz o agricultor, Ângela? Vamos ver, você é fazendeira? Eu não sou, mas eu já tive uma hortinha lá em casa. Eu tenho uma horta aqui. Então nós limpamos essa terra, né? A gente organiza o solo, prepara aquela terra, aquele solo ali. Então, a primeira coisa é limpar o terreno, tirar tudo que está lá em cima, erva daninha, tudo que eles tiram para poder usar aquele solo. Ele já chega plantando? Não. Ele vai fazer o quê? Arar a terra. Porque essa terra ela tem que ter oxigênio, senão a planta não vai vingar. E depois ele faz o quê? Ele vai analisar a terra e ver quais são os nutrientes que faltam naquele solo, adubar com os nutrientes necessários para que ele tenha o quê? Uma boa colheita. Aí, depois que ele analisou e repôs os nutrientes, aí é que ele vai semear. Então, a terra está limpa, está nutrida, e aí ele semeia para ter um bom resultado. Não é assim? Assim Exatamente. somos nós, sem tirar nem pôr. Mas é só a mamãe que precisa fazer isso? Não, o papai também. E aí vocês podem estar me perguntando, mas a gente foi no médico, o médico disse que está tudo bom e que nós vamos começar a nutrir. Eles já começam assim, a dar o quê? Suplementos, o ferro, né? Tudo isso. Mas, e quem é que tirou o lixo do corpo? Quem é que pensou em detoxicar? Hoje, nós já sabemos que a nossa nutrição, quem assim, tipo, comeu até 1980, até que tinha uma alimentação mais saudável. De 80 para cá, a nossa alimentação foi tendo muita transformação. Muitos alimentos são transgênicos, a qualidade de tudo, na verdade, ficou bem diminuída. Agrotóxicos, o Brasil é um país que usa muitos agrotóxicos. Então, você fala, não, mas eu estou comendo uma salada, eu estou comendo uma fruta. Sim, aparentemente está tudo em ordem, né? É bom. Mas e o que tem lá de agrotóxicos? O que tem de metais pesados? O que nós temos de poluentes? E sorte que nós moramos numa região que não tem trânsito, porque eu sou de São Paulo e lá qualquer doença a gente botava a culpa na contaminação do ar, né? A poluição. Aqui não tem poluição, mas todo mundo fica doente também. Mas lógico que lá com mais gravidade. Então, o que eu quero dizer? Tanto você, Ângela, através da Iris, né, de toda essa metodologia de trabalho seu, quanto a minha, através da biorressonância e de toda a anamnese, nós já sabemos que não adianta tratar? Sim, adianta. Eu estou com um sintoma grave, adianta tratar? Adianta.
Mas nós temos que lembrar que para preparar a mamãe e o papai para uma gestação, nós já temos que pensar que esse organismo está intoxicado. E outro fato, os parasitas, os vermes e fungos. Eu não sei você, Ângela, mas a maioria dos meus clientes, quando eu pergunto se eles costumam tomar vermífugo, eles sempre falam assim: ah, minha mãe me dava, minha avó me dava, mas não, nunca mais tomei. São poucos os que falam que tomam, né? E eu, Sim. às vezes, pessoas da área da saúde que vêm para mim e eu fico boba. Eu falo assim, mas vocês não tomam vermífugo? Não. Mas vocês são da área da saúde? Não. Enfim, às vezes não sabe nem o tipo sanguíneo. Eu falo, gente, não saber o tipo sanguíneo é demais. É dever nosso, né? Porque qualquer acidente a gente tem que saber comunicar. E as toxicidades, elas na verdade não estão só dessa forma nos alimentos. E os parasitas também estão presentes, mas nós temos outro agravante, principalmente na mulher, nós mulheres, que são os cosméticos. Eu estou me pintando, eu estou passando um batom, eu estou pondo uma base, eu estou passando um hidratante, minha pele ficou muito macia. Então, para que vocês saibam que num cosmético, eles têm metais pesados lá dentro. Quando é branquinho, tem cloro. Tudo que é perfumado tem o chumbo. O que é aqueles shampoos perolados, aqueles sabonetes, estou vendo, as tintas de cabelo, gente do céu. Mas tem uma forma dentro da quântica, né, que é para a gente neutralizar, certo? Que nós Sim. podemos depois dar algumas dicas. Então, os cosméticos, eles são grandes vilões, porque a gente quer ficar bonita, mas ao mesmo tempo nós não conhecemos qual é o cosmético que pode trazer danos a nós, e nós nem sabemos como testar. Mas tem formas de testar e saber, né? Tem o Oring Test, que quem quiser vai lá, faz, é muito simples, eu não tenho ninguém aqui para exemplificar agora, mas eu quando estou comprando alguma coisa, eu sempre faço o Oring Test. Vai lá no Google, que ele explica direitinho o que é. Para poder as pessoas se conscientizarem que, mesmo que nós sejamos vítimas de uma geração que está sendo vivida agora, de uma situação atual, né, de contaminantes, nós também vamos o quê? Nós temos que sobreviver. E essa live é justamente para indicar o caminho para as mulheres se prepararem antes. E, além disso, também temos a água. Eu testo a água dos meus clientes, eu fico boba de ver. A água tem mercúrio, a água tem alumínio, a água tem cloro, a água tem titânio. Então, você fica pasma de ver, às vezes, as garrafinhas de água mineral cheias de metais tóxicos. E nesse universo entra mais o que como toxicidade? As bijuterias. Níquel. Eu pego muita cliente intoxicada por níquel. Então, quando a mamãe e o papai, que o papai também usa creme de barba, perfume, também se alimenta, então tem que alinhar os dois devem se tratar. Justamente tirando esses metais pesados, parasitas, vermes e fungos, e com que objetivo? Gente, eu vou gerar um filho. Eu quero que esse meu filho seja extremamente saudável. Alguém fala, não, eu quero ter um filho assim, assim, assado. Não, o que é que você prefere? Tanto faz, vindo com saúde. Não é assim? É assim. É. Às vezes pode ter até já tem duas meninas, até gostaria de ter um menino, mas no fundo você quer o quê? Você quer que seja saudável. Porém, existe uma experiência que já foi feita na Alemanha, em 100 cordões umbilicais de bebê, o bebê nem nascia, nem tinha nascido os bebês, eles já tinham mais de 300 toxinas. No corpo, o bebê já nasce intoxicado. Então, tudo bem, todas as gerações tiveram crianças doentes, mas se nós entendermos que quanto mais o nosso organismo estiver saudável, menos prejuízo nós vamos levar para os nossos bebês. Então, preparar o terreno antes seria o ideal, mas nem sempre é assim. Fiquei grávida, ponto. E agora?
Agora não tem mais jeito de fazer o detox, não tem mais jeito de eu tirar parasitas? Tem. Porque eu que trabalho com os florais quânticos, nós sabemos que tudo isso pode ser tratado, porque os florais quânticos não são remédios, eles são produtos que são vibracionais à base de energia, de plantas, de flores, de órgãos, de sistemas. Então, todos esses produtos, que são uns 200, realmente dá a condição de cuidar também de uma gestante. Eu trabalho muito com a biorressonância quântica, que é através da radiestesia, através da foto da mamãe, a gente vê até o bebê. Depois que dos 3 meses, a gente pode avaliar também o bebê. É dentro da barriga da mãe, sem problema nenhum. A gente põe esparadrapo no umbigo da mamãe, e aí a gente faz o teste. A mamãe não é mamãe, porque ela fica neutralizada no campo do umbigo, né? E a gente faz o teste para saber se o bebê também está intoxicado. E além de tudo, que nesse processo de eliminação de toxinas, o que nós precisamos entender também, que o nosso organismo tem alimentos que são dissonantes. Eles não são alimentos alérgicos, não. São alimentos incompatíveis, são alimentos que nos tiram energia, são os dissonantes. E que às vezes até geneticamente nós não podemos comer. Eu mesmo não posso comer arroz, eu não posso com glúten, eu não posso com fruta vermelha. Ah, mas fruta vermelha é saudável, mas na minha genética eu tenho informação, eu era intoxicada por chumbo, e a minha genética, lá da Europa, as terras têm muito chumbo, os alimentos extraem muito chumbo do solo, e aí eu até comentei com a doutora Elisete, mas eu moro no Brasil, eu como aqui os alimentos. Ela falou, não, mas você já tem, isso está no teu DNA. Então tem que respeitar. Então eu não como mais melancia, tomate, essas coisas eu não como, né? Então nós temos que ver quais são os alimentos que inflamam essa gestante. Porque aí o bebê já está lá dentro, então precisa tratar a mãe, porque aí o bebê já tá feito, certo? Já está lá dentro. Então nós temos que ver os alimentos que também inflamam essa mamãe, que roubam a energia dela. E tem os alimentos que doam energia, que são os alimentos favoráveis. Tem os neutros, que tanto faz se ela come ou não, mas tem aqueles que são favoráveis, que dá no teste e que aí ela pode comer tranquilamente. Okay. E aí você vai explicar, já que você também é da área da acupuntura, a questão da energia no ato da concepção, que essas mamães e esses papais têm que conhecer. Não é só fazer sexo por sexo e ponto. Bora lá, Ângela. Agora é tua vez. Eu quero essa parte é a mais importante de tudo. Bom, assim, o que acontece, Clô? Tenho atendido muitas mulheres. Depois a gente pode até citar um pouquinho em relação à questão do estupro, né? Tá? Então, tem tido muitas mulheres que até abortaram, né? Muitos abortos, devido a essa questão também dessa energia, né? E precisa o amor entre os dois. Aí muitas pessoas me questionaram, Flor, que eu coloquei lá para perguntas, né? Algumas pessoas já conhecem e me questionam, mas e aí? No caso que eu foi na primeira noite, eu engravidei, e como que fica isso daí? Então, essa questão da energia, assim, quando a gente gera, né? Quando está preparando ali, nós chamamos o amor ali entre o casal, né? O que está acontecendo, é importante porque o feto, né? Ele absorve tudo isso, tanto da mãe quanto do pai. Se ele é desejado, se ele não é desejado. Né? Essa questão emocional hoje, tem muitas mães que não entendem essa questão aí de por que meu filho tá assim e tal. E geralmente foi na hora da concepção ali, dessa troca de energia. Tá? Então aí tem toda essa toxicidade do corpo,
né? Tem a questão que você acabou de falar, não vou repetir, e tem essa troca aí de energias, né? O amor ou não, né? Ou apenas uma atração entre o casal, e aí vem a concepção dessa criança. Exatamente, então. Porque assim, nós já vivemos bastante e entendemos muitas coisas da vida, mas, lógico, os hormônios estão lá, né? E chega na hora, o ato se conclui. Só que até para que nós tomemos uma consciência de responsabilidade, porque se nós estamos fazendo sexo e nós não sabemos o que vai acontecer, se vai gerar um bebê lá, se vai ou não, vai, vamos supor que não sabe. Então, muitas vezes não sabe. Aí o que acontece? A energia da mãe, por isso que tem que ter muito compromisso. Não é fazer sexo por fazer. Esse sexo por fazer, ele não tem substância, ele não tem um campo vibracional de energia como tem que ser. Então, olha que bacana, se é uma mulher que no momento do ato sexual, ela está muito encantada, ela está desejando muito aquele momento, ela está envolta com aquela pessoa. E o homem a mesma coisa. Então, essa ligação tem um propósito de ter uma energia. A energia da mãe com a energia do pai vai formar uma terceira energia, que é a do bebê. Então a mãe está lá contrariada e não está presente naquele momento. Aquele amor está muito bagunçado ou está contrariado. O pai está com muitos compromissos e muitas responsabilidades. Então, essa carga vibracional de energia, isso é quântico. Só que a medicina tradicional chinesa explicava isso há 5, 6 mil anos atrás. E ela é embasada até hoje, é verdadeiro, isso é comprovado cientificamente, demorou, acho que faz uns 25 anos que a medicina tradicional chinesa foi comprovada. Eu já era formada e ainda os médicos não aceitavam na época, né? Enfim, depois veio, né, a comprovação. Mas perceba o compromisso de gerar um filho. Não é assim, aconteceu e veio. Tá, aconteceu e veio, agora tem que vir. Mas, e não é porque, assim, vamos supor, foi no susto, aconteceu que o bebê vai vir doente. Também vocês não podem pôr essa carta, porque Deus é pai e ele tem os desígnios dele, porque tem casais que são extremamente felizes, extremamente ajustados, e de repente naquele lar nasce uma criança com problema. E aí você vai falar, então não tem explicação. Eu digo assim, que coisas que nós não entendemos, nós temos que aceitar. Porque tem um propósito, acima do nosso nível de compreensão. Mas, de modo geral, o compromisso do sexo é muito intenso e na hora de gerar a concepção, realmente, os dois, por isso que não adianta falar só a gestante, o gestante também, é o pai, ele tem que estar presente, tem que estar em harmonia, e isso é muito importante para gerar um filho até com equilíbrio, certo? Sim. Não vir, porque a gente já sabe pelas coisas. Aí você faz um teste, como que é o nome do teste? Para avaliar o nível de intoxicação. Ele chama biorressonância quântica. É um Isso. estojo que eu tenho, com 220 amostras, são tudo energia, porque eu não tenho alimento lá dentro, eu não tenho fígado lá dentro, não tenho rim lá dentro, porque eu verifico quais são os órgãos que estão intoxicados e eu verifico quais são as tinturas que vão cair para detoxicar aquela pessoa, os alimentos que são ressonantes ou dissonantes, eu verifico os parasitas que a pessoa tem. Então, esse exame e o tratamento, ele tem uma estrutura, igualzinho o do agricultor. Limpar o terreno biológico é a fase 1. Depois que isso zerou, que eu testo novamente após 45 dias, em média, eu faço o teste novamente através da foto da pessoa. Que nem eu atendi uma menina na Austrália,
ela me manda a foto com o aurímetro da radiestesia, que também é uma ciência super antiga, e a foto, muitas pessoas falam, mas Clotilde, através da foto, como é que pode? Sim, porque a foto é o seu testemunho. O seu nome é o seu testemunho. A data do teu nascimento é o seu testemunho. Então, quando eu estou fazendo o teste, a foto está aqui no meu celular, eu dou um print, ela fica lá quietinha, e aí eu tenho o nome da pessoa por completo, a ficha da anamnese dela está do meu lado. Sim. E eu vou testando frasquinho por frasquinho, para ver o que a pessoa tem, e verifico quais são os órgãos de choque, que são os órgãos sensíveis, eu verifico quais são os metais pesados que a pessoa tem, a parte da fitoterapia, que tipo de tintura ou de chá que é benéfico para aquela pessoa, a parte de aromaterapia, que muita gente fala assim, né? Ah, eu vou usar esse lavanda, vai. Ah, ele é bom para o sono, né? Muitas pessoas gostam dele, ele é bem conhecido, ou o titri. Porém, já tive várias experiências, até com bebês, que a mãe dizia que Clotilde, bebê não dorme, eu vou levar lavanda. Eu falo, vamos testar, ver se seu bebê realmente quer lavanda? O bebê expulsou o aurímetro. Ele queria o quê? Hortelã. Aí eu desconfiei, hortelã é um antiparasitário. Aqui deve ter parasita. Testei parasitas, que eu tenho o testador do parasita, e realmente deu que a criança estava, era um bebê de 5 meses. Aí eu falei assim, peraí que eu vou testar a mãe. Aí testei a mãe, a mesma coisa. Aí eu dei o quê? O Rantiver, que é um vermífugo quântico, né? Dei para a mãe e dei para o bebê. Dei Nutrissono, porque o bebê não dormia, e ela levou o óleo essencial de hortelã. Olha, depois que essa moça passou por essa experiência, ela está num grupo de mamães. Eu também tenho um, mas se vê que é outro. Olha, toda semana aparece 2, 3 mamães. E principalmente quando nascem os dentinhos, que a criança sofre muito, não dorme, range, fica irritada. Aí a gente dá o biodento. Então, tudo isso é avaliado. E nós conseguimos fazer essa condição de tratamento tudo com os florais quânticos. E o mais importante, tirando o alimento que inflama a pessoa, a gestante, no caso, a gestante. Certo? Flor, então a gente usa todo esse processo de detoxificação, você faz isso, eu também faço. Aí durante a gestação, quais são os quânticos que você mais indica para as mães? Assim, muitas pessoas perguntaram, sabe? Fizeram essas perguntas. Não, mas bom, primeiro, antes de tomar qualquer quântico, que vai ter a relação. O que eu posso sugerir para essas mães já começarem a entender e a se bloquearem das radiações e de todas essas contaminações. A primeira coisa que eu vou falar, mamãe trabalha também no computador, né? As mamães de hoje, todas têm o computador, têm um celular. Gente, a pedrinha de turmalina negra, ponham em frente à TV, em frente ao computador, e aonde está o Wi-Fi, a antena, né? Que nós temos antena. Então, tem que colocar a turmalina negra, ela atrai as radiações e você não tem esparramada ela no ambiente. Esse é o primeiro passo para salvar até as crianças que também não saem do celular. Outra coisa que eu vendo lá na clínica é esse chipzinho. Ele é um chipzinho que você coloca, tem um adesivinho aqui atrás. Vamos supor que esse é meu celular. Você cola ele no celular. Ele fica lá. Então, ele impede a radiação. Muitas pessoas me perguntam, mas Clotilde, você coloca a foto da pessoa e a radiação do celular? Aí eu falo, mas eu tenho um chip que bloqueia. Então, eu posso trabalhar tranquilamente, que ali não vai entrar nenhuma energia, a não ser da pessoa. Eu estou visualizando ela, estou com o nome dela, estou com a data de nascimento, endereço, tudo. Eu olho, eu vou olhando e vou testando, certo? Então, isso já é uma forma de ir eliminando radiação que está por todos os cantos. Outra forma, que tudo isso é gratuito, tá? Então, é por isso que eu estou falando. Sol, gente,
Toda mãe, todo bebê, todo filho, 10 minutinhos com a palma das mãos para o sol. Porque agora, na época dessa pandemia, o que mais nós precisamos, gente, é imunidade. Lá, top, vitamina D. Eu mesma, cada vez que eu almoço, eu vou sempre depois do almoço à tarde, me coloco com as palmas das mãos, porque nós temos um tecido aqui que chama translúcido. Ele atrai a luz solar, mas melhor do que outra parte do corpo. E você ganha 20 mil unidades de vitamina D por dia. E E outra gratuita, sugestão né, Flor? gratuita. Não precisa, porque eu não aguento o sol de palma. Se eu ficar lá, eu vou torrar. Eu fico preta rapidinho e ninguém aguenta. Então, assim, eu fico na sombra, porque eu tenho uma árvore lá no quintal, e só sento numa cadeira onde só... E esquenta as mãos. Parece que de vez em quando você tem que fazer assim para ir eliminando. Então, isso é uma boa orientação. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser gestante. Qualquer pessoa, mas hoje é para gestantes. E escalda-pés. Escalda-pés é um processo muito antigo. Mas, gente, teve um congresso em março lá em Miami, que a doutora Elisete foi. E o fechamento desse congresso, onde vieram especialistas do mundo todinho apresentar as novidades nos tratamentos da medicina, o diretor desse congresso, ele apresentou 2 horas e meia só sobre escalda-pés. Aí todo mundo fala, nossa, mas o que é isso? Não vai fazer que nem um cliente que eu tive aí uma vez em Gurupi, o seu Zaqueu, que falou, mas Clotilde, eu e minha mulher vão os dois, mas nós vamos escaldar os pés que nem escalda o porco? Eu falo, não, pelo amor de Deus, é para queimar os pés, não, é água um pouquinho quente, acima do que você aguenta, porque é 36 graus a nossa temperatura, assim uma média de uns 40 graus, você põe lá o dedo, você vai sentir. Pega um punhado seu de sal grosso e coloca na água, e você pode usar o chás, que nem eu testo o chás que dá um bom resultado. Mais um sem compromisso, que não foi testado, um chá de hortelã, você pode pôr nessa água uma xícara, ou o sachêzinho desses que a gente compra, se você não quiser fazer o chá, joga nessa água. Pode ser de erva doce, de camomila, de capim-cidreira. Então, esses que são os mais conhecidos, você faz o escalda-pés. Mas aqui tem uma situação muito importante e rigorosa. Só apenas 20 minutos, não mais que isso. Por que 20 minutos? Eu mesma antigamente fazia, eu ficava lá meia hora, 1 hora, que é gostoso. Não. 20 minutos é o tempo suficiente porque desestabiliza as toxinas das células e quando vem para a corrente sanguínea, sai essas toxinas pela sola dos pés, pelos poros, né? Só que se você ficar mais tempo que isso, pode desestabilizar mais toxinas, mobilizar mais, e elas podem se instalar em algum órgão do organismo e trazer algum mal-estar. Então, a regra é essa, são apenas 20 minutos e ponto. Agora, nós vamos falar do kit mamãe e bebê. Não tem aquelas reuniões, todo mundo leva fralda, roupinha, tudo isso aí, mas nós vamos dar um kit que toda mamãe, todo bebê vai precisar. É o kit quântico. Então, agora vamos falar para as mamães. No período da gestação, o que nós prescrevemos enquanto está detoxicando é tudo que vai sair no teste. Às vezes sai o renal detox, o linfodetox, o hepatodetox, depende do que vai sair. Mas esses 3, pode tomar sem medo nenhum. Por quê? São os órgãos que mais... Nós temos 5 vias de eliminação de toxinas. É o fígado, é o rim, é a pele, é o intestino e é o sistema linfático. Todos nós estamos intoxicados. Então, se eu usar esses 3, rim, fígado e linfa, eu já estou limpando o meu organismo. Se eu fizer os escalda-pés, mais eu estou limpando o organismo, certo? Mas aí o alimento, tudo isso daí já tem que ser feito a pesquisa no exame. E tem uma outra coisa, que antes de falar do kit, é que eu estou olhando uma cola que eu fiz, tá? Nossa, tem porque é muita coisa. Então, eu quero falar dos dentes, boca. Gente,
Depois que eu fiz esse curso com a doutora Elisete Kaffer, abriu o universo para mim. Porque o que a gente sabe que a boca tem, cada dente tem interligação com cada órgão nosso. Mas você aprende durante a vida que boca é dentista e que corpo é médico, não é assim? Só que na visão da biorressonância quântica, 95% dos meus clientes eu tenho que pedir uma panorâmica. Por quê? Eu tenho canais que não estão bem concluídos. Eu tenho amálgamas, que são as obturações de mercúrio, contaminando o teu organismo o tempo todo. Ligas metálicas, até esses aparelhos, né, ortodônticos que a meninada usa tanto, às vezes você é incompatível com aquela liga metálica. E aí você fica, todo alimento passa por lá, você ingere, bate na amálgama, na liga metálica e vai te contaminando ao longo do tempo. Outra coisa são os implantes. Então, tem um dentista que é de uma nova geração e a denominação deles é dentista biológico, porque todos estudam aquilo. Porém, é como nós vamos ampliando o nosso leque de estudos, não é assim? Os dentistas também. O dentista biológico, pela posição dos dentes, se está faltando um dente ou um canal que esteja mal concluído, lá tem um foco de infecção, tem um foco de bactéria. Então, você está sempre doente, só que você não percebe, porque você está gerando bactéria num espaço menos que milímetro, só que você não tem o conhecimento, mas os exames, essas tomografias todas mostram. Então, o dentista biológico, ele tem a visão até da sua personalidade, que através da medicina chinesa a gente sabe, do dente que está com problema. Porque cárie todo mundo tem? Tem. Mas por que nasce num dente e no outro não? Tem tudo a ver com o órgão interno. É que nem os melasmas. As mulheres gestantes não têm pavor de melasma, né? Porque é feio mesmo, né? Ninguém quer ficar manchado. E qual é o órgão que está em desequilíbrio energético lá dentro? Não adianta só passar ácido, isso daí, porque vai voltar tudo. Então, até fiz uma live de melasma que é justamente focando nisso. Tem que tratar a parte interna. Olha quanta coisa que tem no nosso universo. É maravilhoso. Então, a questão dos dentes é extremamente importante. Aí vamos falar agora do kit. Sim. O que nós precisamos dar para a gestante antes de engravidar? E que pode ser dado durante a gestação, sem compromisso nenhum, sem nenhum efeito colateral, e não tem nenhum problema essas recomendações. Preciso matar parasitas, vermes e fungos? Sim. Todos temos? Sim. Bebê tem? Tem. Ele põe toda hora a mão na boca. Os bebês não tomam nada. Mas então vamos evitar o quê? A mamãe. Tratar, se não der antes, trata durante. Tem que tomar Rantiver. Rantiver, ele é um vermífugo quântico. Então, vai lá, toma 10 gotinhas 3 vezes ao dia e toma uns 3 vidros, tá? É muito? Não, não é muito. Porque como é que esse vermífugo, ele não é que nem um vermífugo químico, que pode dar efeitos colaterais, mal-estar e tudo. Não. Ele vai por vibração, ele ativa a frequência do parasita, desestabiliza ela e vai matando. E aí ele vai sendo eliminado, certo? Então, é uma forma quântica de estar trabalhando nessa área de parasitas, vermes e fungos. E aonde é que o nosso organismo mais fica doente? Quando o nosso terreno biológico está ácido. A maioria de nós somos ácidos, por causa até do nosso universo atual, os alimentos, os metais, a água, nós estamos acidificados e também nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Ai, que medo da pandemia, ai, que medo daquilo, vai faltar não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo isso gera o quê? Acidificação. O que é muito importante, a gestante, ela tem que estar num equilíbrio emocional bacana para que isso não agrave nada. Mas a gente sabe que a vida não é assim, que às vezes aparecem as situações e nós temos que enfrentar. Então, nós começamos a corrigir o terreno biológico com o alcalino.
Alcalin também é um produto quântico que alcaliniza o terreno biológico dessa mamãe e também, se já estiver grávida, vai ajudar no bebê. Aí, depois disso, nós temos tantos metais pesados, e agora eu não posso fazer escaldapé, eu não posso tomar sol, eu não tenho tempo, isso, aquilo. Quelanthus, ele é um produto quântico que ele quela metal pesado. Ele vai quelando, ele chacoalha as células, a informação, a frequência dele, e vai tirando metais pesados. Mas se eu tiro o metal pesado da célula, eu preciso nutrir essa célula. Se a nossa Isso. nutrição já não é boa, o que eu preciso dar? Nutriger. Eu estou limpando a célula do lixo. Lembra do terreno biológico do agricultor? Ele limpou a terra, mas ele teve que adubar. Então, o Nutriger é dado para toda gestante. Ele é um conjunto, é uma onda de frequência de minerais, justamente para adubar esse terreno biológico. Porque está tirando o lixo e tem que repor com nutrientes. Então, Rantiver, são 4. Rantiver para é um vermífugo natural. O Quelanthus, que quela metal pesado, o Alcalin, que alcaliniza o terreno biológico, e o Nutriger. Claro que se a mamãe já estiver grávida, tudo, tem o Biomama. Isso já pode tomar dos 6 meses para diante, porque qual é a função da mama? Amamentar. Então, essa função se faz perfeitamente. Você não vai ficar com aqueles dutos inflamados, que dói, aquele peito cheio. A função se faz corretamente. E tem um outro que é fantástico, que é o Oxyflower. Escovar os dentes, porque olha o campo de bactéria e de acidez que nós temos na boca. Escova os dentes com gel de Oxyflower, passa no bico, no seio do seio, né, da mama, passa no biquinho, usa uma escovinha dental macia e vai escovando de fora para dentro para estimular esse tecido, ficar preparado e limpo. E pode passar antes e após a mamada também, porque ele é bactericida, virucida, fungicida, ele vai fazer tudo isso. Que mais agora? E o emocional? Então, aí, isso, tá. Aí, por exemplo, muitas mulheres, aqui em Gurupi, elas estão me procurando porque estão, casais jovens, né, estão tentando engravidar 2, 3 anos, não estão conseguindo. Fizeram todos os exames e não conseguem engravidar. Quando nós fazemos a avaliação, nós chegamos à mesma conclusão que você. Além dos metais pesados, né, todas essas questões, tem um emocional. E o estresse, né? O estresse é um dos fatores aí primordiais que afetam esse emocional da mulher. Ela é muito cobrada, né? A família cobra, já casaram, já quer que tenha um bebê. Então, assim, tem uma série de fatores, tem, né? Que esse emocional. Tem uma questão que você falou aí, que faz todos os testes, tudo, que metal pesado também bloqueia receptor hormonal. Sim. E às vezes isso não aparece nos exames. Mas ela está com o receptor hormonal bloqueado. E o que é que está bloqueando? Metal pesado. Funciona como um ímã. Está lá grudado no receptor hormonal, não deixando liberar hormônio de qualidade. Certo? Aí entra o emocional? Claro que entra. E tem esse agravante. As mulheres hoje engravidam, a maioria engravida mais tarde, né? Então, essas gerações atuais é 30, 35, 38. A minha filha foi ter nenê com 41 anos. Então, é outra realidade. Então, quanto mais idade eu tenho, mais toxina eu tenho. Essas toxinas são só através dos alimentos, da água, metais pesados, as tintas de cabelo, cosmético, brinco, pulseira, esses metais? Não. O mais grave é a toxina de pensamentos e sentimentos. Sim. É tóxico. Nós temos um produto que ele vai entrar no kit. É Traumavit e Neurotox. Da mamãe e de antes de ser mamãe.
Porque o trauma-vite, você vai... Não tem nenhuma gestação que fala assim, ah, eu vou ter um neném, nossa, vai ser super... Eu, pelo menos, fui todas, eu fui com... Não tem gestante que vai sem uma ansiedade, sem uma perspectiva, ai meu Deus, como que vai ser? E mesmo que seja uma cesárea, é um trauma. É um trauma para a mãe e é um trauma para o bebê. Aquele corte também, a cicatriz, uma coisa que precisa falar também. Cicatriz bloqueia o quê? Meridianos de energia. O bioquantic, para mães que têm tatuagem, tem que passar, ele é um neutralizador. Tatuagem tem mercúrio e tem chumbo. Então, tem que passar o bioquantic, que é um produto que neutraliza as toxicidades. Agora, a nível emocional, o que acontece? Ideias tóxicas, sentimentos tóxicos. Eu não quero pensar, mas eu estou. Eu não quero ficar preocupada, mas eu estou. E isso é humanamente aceitável, porque nós somos falíveis, nós não somos tão seguros, nem tão firmes, e agora nessa época vai nascer muita criança, porque está todo mundo já junto de casa, né? Mas assim, e cadê o estado emocional? Então, o kit de mamãe e bebê, tirando os outros que é para o tratamento, é trauma-vite e neurotox. E passar no bebê, na solinha do pé do bebê, quando ele nasce. Porque o parto também é um trauma. Mesmo o que é a cesárea é mais traumático ainda. Ah, saiu rápido. Mas o bebê está lá no conforto, quentinho, de repente, ele não passou o processo que a gente chama, né? Que você fala da ginecologia natural. Aquele é um processo onde tem todo um preparo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Então é diferente. Então, trauma-vite e neurotox. Neurotox para as ideias tóxicas. Essas coisas que ficam permeando na cabeça. E se a pessoa tiver muita ansiedade, existe um Calmales, existe um Neurovite, existe um Passiflora. Às vezes a gestante não consegue dormir, existe um Nutrissono. Então, mas o kit é esse. É traumavite e neurotox, que vai servir para a mãe e para o bebê. Os outros seriam o tratamento, aqueles 4, o alcalim, o, o rantíver, o quelantus e o nutrigel. Então, na verdade, nós temos aí que são 6, né? Sim. Aí, se a mãe tem tatuagem, entra o bioquantic. E assim vai. Ela pode ter outros sintomas, né? E nós não podemos desconsiderar nada, porque quando você faz uma consulta, eu também, nós vamos ver quais são as queixas daquela mãe, aí a gente levanta todo o histórico para saber a causa, né? Então, é bem bacana. Clô, só lembrando aqui que nas nossas consultas, né, são personalizadas e a gente analisa o físico, mental e emocional. Sim. Não tem como separar isso, né? Não tem algumas pessoas que às vezes não entendem, Clô, e falam assim, não, eu vim só tratar isso. Não tem nem como a gente tratar, né? Nós não somos, né, especialistas em doenças, né? Não. Nós estudamos a medicina da saúde, da vida, né? Nós estudamos, então não tem como separar. Então, é a mesma forma quando a gente trata qualquer pessoa. Aí, Clô, por exemplo, a minha filha, ela com 4 meses, ela não quis mais o peito, a segunda. E depois não quis mais mamar, sempre passando mal. Depois, com certo tempo, eu fui estudar isso, descobri que ela tinha muitas alergias e nos exames não tinham dado nada, né? E tem aquelas questões da dissonância dos alimentos, então descobri tudo isso. Então, assim, o que você indica? Principalmente, muita gente perguntou que o meu bebê já nasceu alérgico à lactose, né? Ao glúten. Então, aí é que está, né? Aí vem a avaliação das diáteses. O que eu gostaria, e talvez porque nós temos pouco tempo já, o que eu gostaria de explicar para as pessoas é que nós temos, quando nós nascemos, as diáteses de Ménetrier é um médico francês que lá pelos anos 30 estudou tudo isso e deixou essa maravilha para nós, que nós trabalhamos em cima disso até hoje, médicos, terapeutas que trabalham com pânico. As crianças nascem, todos nós nascemos dentro de uma diátese ou outra, ou é a 1 ou é a 2. Quando a criança desenvolve um terreno alérgico, é o manganês. É o manganês que equilibra
toda essa diátese. Eu teria que dar uma aula de diátese, mas é o manganês. Se a criança é a diátese 2, ela vai migrar, quando ela tiver em desequilíbrio, ela vai migrar para doenças de baixa imunidade. Ela vai estar sempre com infecção, repetição. Então, ela tem também uns padrões comportamentais diferentes, né? A 1 é mais ativa, a 2 é mais devagarzinha. Então, tudo isso vai mostrando para nós em que diátese a criança tem. Se a criança tem infecção de repetição, nós temos que dar o manganês cobre. Então, o manganês cobre é um vidro só que compõe esse produto, que chama diátese 2 ou corretor hipostênico. Então, ele vai corrigir esse desequilíbrio energético na criança. Entendeu? Lógico, quando é intolerante ao glúten, tem contaminação até cruzada. A criança, principalmente os autistas, eles, por conta até da disbiose, eles nem podem com glúten. Mas se a mãe ou alguém estiver na cozinha partindo um pão, ele tem a contaminação pela inalação. Gente, é tão sério isso. E as crianças, porque o autista ele não é um doente, ele tem o sintoma, ele não nasceu doente. Nós temos como tirar ele do espectro autista. Só que dá trabalho, mas tem que fazer. Todo mundo na casa não pode comer glúten. Ou uma família entra no contexto, porque senão vai ter problema. Então, tudo isso é estudado, é dado o corretor da diátese e mais algumas coisas, às vezes, que tem que entrar. Então, aí é por isso que é o estudo de cada criança, né? De cada ser. E nisso a gente tem as diáteses, que outro dia a gente pode falar sobre elas especificamente para as pessoas conhecerem, porque a da 1 vai para 3, que é a diátese do estressado, certo? Que é a maioria dos adultos, e da 2 evolui para 4. A diátese vai de 0 idade até 25 anos, mais ou menos. E depois já começa a diátese do adulto. A do 2 vai para 4, que a 4 já é a diátese das doenças mais graves e geralmente tem trauma atrás, doenças autoimunes e tudo isso. Bom, nós não temos... Você quer falar mais alguma coisa? Porque nós temos que fazer o sorteio. A Duli mandou avisar, mas eu não sei fazer esse sorteio. Então, eu também não sei. Então, dona Duli, vê se apresenta, porque Cadê? nós saber. Na verdade, então, vamos deixar aqui até enquanto não termina, a gente vai só agradecendo quem pôde participar. Quem quiser deixar perguntas, vai deixando, ou no canal da Ângela, ou no meu, estaremos à disposição. E o sorteio é a Duli que vai fazer, mas a Duli não sei, ela disse que ia entrar no fim, ainda não é 6 horas, mas já vai chegando, né? Tá, vou ver se eu mando gostaria de falar para essas mamães. Vamos ver o que esse trauma transgestacional. Aí também nós temos pós-parto, né? Que aí seria outra live, porque pós-parto não é que tudo que lindo, nasceu meu bebê. Aí é que cai a ficha. Aos pouquinhos começa a entrar, né, a condição. Aí fica o pai achando que a mãe não gosta mais dele, que a mulher não gosta mais dele, que é só o filho, e a mamãe às vezes tem aquela depressão pós-parto. Gente, tudo isso pode ser equilibrado, até mesmo com alimentação. Não é uma questão, é emocional, tá com depressão, não quer mais saber do filho, não quer dar de mamar. Não, você pode modular essa condição energética vibracional para que a mãe não passe isso, nem o pai, porque você sabe, o bebê vai chorar, vai gritar, e vem as cólicas, e aí o que eu faço com as cólicas? O bebê não para de chorar, fica todo mundo nervoso. Então, tem como equilibrar isso, né? Você ia falar da aurícula, você não falou? Foi. É que eu também sou apaixonada pelos quânticos, eu uso, eu indico, minhas filhas usam, meu esposo está usando, sabe? Meu esposo era um pouco mais resistente, está usando tudo. Então, principalmente nessa época, agora a gente precisa, né? Aí, eu gostaria que você desse uma dica que você me deu essa dica do Oxflower para colocar no umidificador. E eu vejo a diferença que no nosso Tocantins, né, com essas queimadas, com esse clima, eu vejo a diferença na nossa imunidade. O oxigênio é vida. Sem ele, nós não vivemos, né? 28 segundos, vamos lá.
Então, você pega no inalador, né, naquele aparelho que faz inalação, você põe a quantidade. Eu não uso o soro fisiológico, que ele resseca as mucosas. Eu ponho uma gota do Oxiflower e você faz quantas vezes você quiser a inalação. Pode passar nas narinas, em volta da boca, em volta. Eu uso ele todo dia no rosto.